Hoje é um dia especial para a nossa Diocese, para aqueles que aqui nos encontramos fisicamente, também aqueles que nos acompanham nas redes sociais. O que me foi pedido é um tema que, à partida, conhecemos, pelo menos, como da nossa linguagem. Formamos um só corpo em Cristo, e estamos a citar uma passagem bíblica, e depois, sob o título, a corresponsabilidade na unidade pastoral. E como nota de abertura, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que, diante deste tema, eu acho que pode haver um conjunto de sensações. A primeira é que cá estamos nós a falar sempre do mesmo. É a primeira, se calhar, sensação. Depois, outra sensação é o que é que se pode dizer de novo com este tema. Que novidade é que um tema como este pode trazer? Depois, entre outras, que sentido faz falar deste tema no início de mais um ano pastoral? O que precisamos é de coisas práticas e não de coisas teóricas, porque perder uma manhã ouvir alguém a falar destas coisas. O que é que isto tem a ver comigo e, sobretudo, com a nossa realidade local? E também uma outra visão podia ser quem escolhe estes temas não tem noção nenhuma da realidade concreta. E, por fim, poderíamos pensar, cá estou eu a perder o meu tempo. Bem, esperemos que não se confirmem todas estas sensações, mas também não temos a ilusão de pensar que as vamos superar todas e totalmente. Portanto, que algumas delas consideramos legítimas. Por isso, vai ser o que vai ser. Temos consciência também, obviamente, que um tema este ou outro qualquer pode ser sempre mais profundo, mais concreto, mais adaptado, mais comunicativo, mais interativo. Mais interativo que este começa a ser difícil porque já estamos todos em rede. Mas sim, podia ser de outra forma. Este estar em rede tem vantagens e também tem limites. Nem muita ilusão a pensar que com a tecnologia resolvemos todos os problemas, nem também a tristeza de pensarmos que com a tecnologia perdemos todas as possibilidades. Não. Então deixemos-nos guiar pelo Espírito e por esta proposta de reflexão, que é apenas uma proposta. Comecemos por ver a frase que é sugerida no seu contexto bíblico, ou seja, esta frase que é de Romanos 12, do capítulo 12, tem um contexto. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 8, sem mais. Diz o texto bíblico: Assim, em virtude da graça que me foi dada, digo a todos e a cada um de vós que não se sinta acima do que deve sentir-se, mas sinta-se preocupado em ser sensato, de acordo com a medida de fé que Deus distribuiu a cada um. É que, como num só corpo temos muitos membros, mas os membros não têm todos a mesma função. Assim acontece conosco. Os muitos que formamos, e agora a frase, formamos um só corpo em Cristo, mas, individualmente, somos membros que pertencem uns aos outros. Temos dons que, consoante a graça que nos foi dada, são diferentes. Se é o dom da profecia, que seja usado em sintonia com a fé. Se é o dom do serviço, que seja usado a servir. Se um tem o de ensinar, que o use no ensino. Se outro tem o de exortar, que o use na exortação. Quem reparte, faça-o com generosidade. Quem preside, faça-o com dedicação. Quem pratica a misericórdia, faça-o com alegria. Então, o primeiro comentário é que numa tradução que muitos de nós têm acesso, como eu também, que é da Difusora Bíblica, a carta aos Romanos, do qual este texto pertence, está essencialmente dividida em dois grandes capítulos. Tem uma introdução, como tudo, e uma conclusão, mas depois tem duas grandes partes. Uma primeira parte, eles denominaram o Evangelho da Salvação, e a segunda parte, a vida de acordo com o Evangelho. E este texto que nós estamos aqui a ouvir, esta passagem bíblica, é exatamente o início da segunda parte, que tem este título dado pelo editor, A Vida de Acordo com o Evangelho. Mas parece-me um título interessante. E, ao mesmo tempo, provocador. Como é que a nossa vida pode estar de acordo com o Evangelho? Como é que os nossos projetos, os planos pastorais, as nossas unidades pastorais, os nossos conselhos pastorais, as nossas equipas de animação pastoral podem estar de acordo com o Evangelho? O que significa então viver de acordo com o Evangelho? O que será viver em desacordo? O que é que isso pode significar?
Se calhar algumas experiências que nós temos a sensação de algum desacordo, não está tudo acordado, em sintonia. E também a nossa vida, ela tem acordo ou está em desacordo com o Evangelho? E em que medida é que o Evangelho nos acorda e nos torna, põe-nos no sentido do Evangelho? Por isso, o Evangelho, que é uma graça boa, que é uma boa graça, é o significado da palavra Evangelho, não pode ser e não é o lugar do conforto, ou do comodismo, ou de uma teoria, nem pode ser o refúgio para os fracos ou para os incompetentes. O Papa Francisco, num documento conhecido por todos, que é a Lumen Fidei, que foi escrito em grande parte pelo Papa Bento XVI, diz a certa altura, no número 53, diz uma frase que eu acho que é muito provocadora para quem está nesta missão. A fé não é um refúgio para gente sem coragem. A fé não é um refúgio para gente sem coragem. Eu acho que isto é para nós uma provocação, para nós cristãos. E voltando à carta dos Romanos, que foi escrita então aos cristãos que na altura viviam em Roma, numa zona que muitos conhecem, Trastevere, onde provavelmente seria essa comunidade, é um texto amadurecido de Paulo, e é um texto que nos fala então de uma centralidade e de um sentido. Por isso, voltemos àquele que é o sentido principal do texto e desta frase que recordo: formamos um só corpo em Cristo. Voltemos aos títulos do tradutor, porque é um pormenor, mas interessante. Ele escolheu para esta passagem, para este início de passagem, serviço da comunidade, ao serviço da comunidade. O que nós hoje queremos reforçar é a ideia que todo o serviço e toda a comunidade formam um corpo em Cristo. É Cristo que dá a unidade, e agora esta parte é importante, pelo menos para aquilo que nós hoje queremos refletir. Cristo é quem dá a unidade, o sentido e o fundamento. Ou seja, o sentido da nossa missão, e nós dizemos, mas isso todos nós sabemos. Sim, o problema não é só saber, é concretizar depois e permanentemente regressar a esta dimensão, que é como é que Cristo pode dar unidade, fundamento e razão a este corpo, a esta igreja que nós somos. Então, a primeira palavra que aparece na Bíblia, e aqui o Sr. Bispo poderá corrigir, é a palavra Bereshit. E essa palavra, obviamente, quer dizer princípio. E quando nós falamos desta dimensão, e já agora no Novo Testamento, pelo menos em João, aparece logo no início do Evangelho também aquele arquê, no princípio. Então, o que nós queremos aqui falar de Cristo é como este Bereshit, como este início, como este ponto de partida. E não é só um princípio no sentido cronológico, ou seja, começamos a nossa reunião com a oração, pronto, já está o assunto resolvido. Não é isso, não é colocar Cristo no início só. É colocar Cristo como o fundamento do projeto, se quisermos, como um suporte, como uma base. Portanto, não é só cronológico, mas é essencialmente fundamento. Portanto, este Cristo é a base, é o suporte, é o fundamento, é o ponto de partida de onde tudo nasce, mas também é o ponto de chegada. E isto é que é uma grande novidade, sempre, para nós. Que é, como é que Cristo é o ponto de partida e é o ponto de chegada? Como é que eu vou regressando a este ponto de chegada e fazendo um ponto de chegada a um novo início? Porque se nós não fizermos de Cristo este ponto de partida, nós desfocamos. A ação pastoral pode ser muito interessante, mas ela fica desfocada, desfigurada. Então Cristo aparece aqui, e essa vai ser a força que eu vou procurar insistir, que é Cristo aparece como um método. Já falámos disso noutros contextos, mas Cristo vai aparecer aqui como o método cristão. Os cristãos têm um método. Há um método científico para a investigação, há um método para o ensino, há um conjunto de metodologias, mas aqui, para os cristãos, Cristo é o método. Portanto, não é uma capa que se coloca, ou não é só um prefácio, não é um pós-fácio, não é uma capa que se coloca no fim do processo humano. Senão, o que é que poderia acontecer? Nós íamos todos aprender um conjunto de técnicas. Eu tenho algum receio, às vezes, dos excessos. E, por um lado, não queremos aprender com a linguagem humana e com as ciências humanas é uma perda, mas depois ficarmos demasiado entusiasmados com isso também pode ser uma perda, porque há uma especificidade. Mas o que nós queremos dizer com isto é que não se fazem as coisas, agora vamos fazer isto como humanamente nós somos capazes de fazer uma boa reunião, bem organizada, tecnicamente bem organizada. E depois, no final, dizemos, bom Senhor, confiamos tudo aquilo que agora tivemos a fazer.
Não é esse o critério. O critério é ter Cristo no pensamento, desde a sua origem. A palavra método, isto para os que gostam destas coisas, a palavra método é a junção de duas palavras gregas, metá e odós. Odós significa caminho e metá, entre outras coisas, pode ser finalidade, ou o caminho, se quiséssemos usar uma expressão simpática para aqui, é o caminho mais ajustado para chegar a uma finalidade, para alcançar alguma coisa. Um método é o caminho mais ajustado para eu alcançar alguma coisa. Por isso, na ciência há um método científico, portanto, aquele que se considera o caminho mais ajustado para alcançar um objetivo. E na igreja e na pastoral há um método também objetivo. E esse método é Cristo. É Cristo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estamos em São João, capítulo 14, versículo 6. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso significa o odós, para quem também ainda gosta dessas coisas, a aletheia, para quem teve essas filosofias, e o zoe. Mas então, o caminho. Cristo é o caminho. E esta primeira abordagem, estranhamente, vai terminar com uma citação, imagine-se, do direito canónico. No número 204 do direito canónico acontece, há uma frase, há um texto muito grande, eu posso ler uma parte, mas há uma frase muito importante e uma expressão que é incorporados em Cristo. Quando nós estamos nesta expressão, formamos um só corpo em Cristo, o direito canónico traduziu isso, no número 204, de uma forma interessante e bem articulada, pastoralmente bem articulada, teologicamente bem articulada, e que sublinha que tudo parte deste incorporados em Cristo. Então diz o 204, o cânon 204, no primeiro parágrafo: fiéis são aqueles que, por terem sido incorporados em Cristo pelo batismo, ou seja, todos os que são incorporados em Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus e, por esse motivo, se tornam, a seu modo, participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo. E, segundo a própria condição, são chamados a exercer a missão que Deus confiou à Igreja para esta realizar no mundo. Ou seja, tudo parte deste incorporados em Cristo e, radicalmente, neste batismo, nós somos membros, diríamos, iguais, obviamente na dignidade, mal era, ainda que tenhamos missões e algumas funções distintas. Mas tudo parte daqui. Quer a nossa vida individual, pessoal, quer depois as nossas atividades. Então voltemos ao texto e sublinhemos 4 horizontes deste texto que nos foi proposto. Retomo só uma parte, que é, como num só corpo, temos muitos membros, mas os membros não têm todos a mesma função, assim acontece connosco. Os muitos que somos, formamos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros que pertencem uns aos outros. Gosto muito desta ideia de que pertencemos uns aos outros. Temos uma pertença partilhada e somos corresponsáveis uns pelos outros também. Pela missão em conjunto, mas somos responsáveis uns pelos outros. Somos uma comunidade, não somos um conjunto individual de pessoas. Então, o primeiro horizonte deste texto que eu quis sublinhar é a Igreja como corpo. São apenas notas para a nossa reflexão, não vou aprofundar tudo. A Igreja como corpo. A Igreja aparece aqui associada a uma imagem, o corpo. Nós todos, penso eu, que sabemos o que é que esta imagem significa. É uma imagem do cotidiano, é uma imagem simples. O que é que significa um corpo? Para nós, um corpo, já agora convém distinguir um corpo de um cadáver. O que é que distingue um corpo de um cadáver? Um corpo tem vida, um cadáver não tem. Portanto, um corpo é algo vivo. Essa é a primeira imagem que me parece sugerir esta ideia de corpo. A Igreja como algo vivo, não como algo morto. E às vezes, e não sou eu que digo, o Papa tem frases muito interessantes e provocadoras a dizer: não tenham cara de funeral, não vivam só de Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é o caminho para a Páscoa, para o domingo de Páscoa, somos homens e mulheres de Páscoa, pronto. Então, às vezes, na Igreja, em alguns projetos pastorais e em alguma mentalidade de alguns projetos, parece que somos mais a versão do cadáver do que do corpo. E, portanto, o que este texto nos pede é para sermos um corpo vivo. Depois, o corpo, tirando alguma doença, o corpo é para andar mais ou menos articulado. As coisas a andar não é para andar desengonçados, não é? Às vezes, os miúdos, quando estão a aprender a andar, uma das coisas que se procura é que eles aprendam a andar corretamente. Ainda se caem um bocado.
mas se não houver articulação, se não houver esta capacidade entre tudo, a inteligência, o coração, os membros, então as coisas ficam, desculpem a expressão, desengonçadas. Às vezes nos planos pastorais acontece isso. Se puséssemos um plano em 3D a andar, ele era capaz de cair logo na primeira passada. Porquê? Porque vai todo desengonçado. Tem só um braço muito grande, a perna nem tem ou é pequenino, o coração não está lá, a inteligência às vezes também não, então a coisa não funciona. Então, de facto, temos que olhar para um corpo também como algo articulado entre si. Quando as coisas estão articuladas, depois pode-se, e acho que isso já é mais profundo, uma certa harmonia que já é dom. Ou seja, há pessoas que nós sentimos harmonia, paz e profundidade, e há pessoas que nós sentimos sempre agitação, angústia. E às vezes os planos também vive-se disto, parece que não há harmonia. Está tudo escrito, mas as coisas estão sempre, as pessoas estão chateadas umas com as outras, as pessoas não estão em paz, há sempre palavras e frases enigmáticas, provocatórias e às vezes até acusatórias. E portanto um corpo também se espera, desse corpo espera-se harmonia. Ou seja, a ação pastoral na Igreja, concretamente naquilo que são estas propostas, como o Conselho Pastoral e a equipa de animação fraterna, ou a equipa de animação pastoral, devem ter, de facto, esta dimensão. Uma certa harmonia, uma certa vida, uma certa articulação, o coração, a inteligência, também a alegria. Bom, isso é muito importante. A segunda ideia é que cada batizado é um membro. Cada batizado é um membro. Se a primeira é a Igreja é um corpo, é como um corpo, é uma imagem, obviamente, que depois podíamos citar na 1 Coríntios, no capítulo 12, mas cada batizado é um membro, segunda ideia. Fomos todos batizados para formarmos um só corpo. Diz na 1 Coríntios 12, 13. Fomos todos batizados para formar um só corpo. Os batizados todos incorporados em Cristo. Então o facto de formarmos um só corpo não significa que deixemos de ser nós mesmos. Cada um de nós vale por aquilo que é. Nós fomos todos criados à imagem e semelhança, às vezes de Deus, às vezes pode não se notar tanto, mas é verdade de fé. Nós fomos todos e somos todos criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, nós valemos pelo que somos. Porque dentro de nós já há de andar Deus, está Deus desde a criação. E no batismo reforçado essa relação com o Senhor. Então nós valemos por o que somos, pelas nossas qualidades. E portanto, o nosso contributo nos grupos onde estamos é pelas nossas características. Não vamos abdicar do que somos, nem nos vamos calar, nem vamos... Não, vamos de uma forma harmoniosa, corresponsável, séria, honesta, dar o nosso contributo, o meu contributo. Pode até parecer muito estranho, pode às vezes até parecer muito inesperado, mas se calhar pode ser muito importante. O pior que nos pode acontecer é querermos ser unânimes, ou então sentirmos medo de dar o nosso contributo pessoal. Mas eu não penso assim, então é por isso que interessa. E aqui abrimos a porta do terceiro horizonte, que é cada membro com funções diferentes, tem funções diferentes, e essas funções, sendo diferentes, não estão separadas. Nessa identidade, reforçando esta ideia, o meu contributo vale também, às vezes, até pela diferença. O problema, às vezes, dos nossos grupos é que nós queremos que pessoas todas pensem como eu, ou então que estejam sempre caladas. Ou, se for eu a gerir esse grupo, vou pensar assim, ora, um grupo onde todas as pessoas digam amém. Perfeito. Eu digo é azul, todos dizem é azul. Pronto, não tenho problemas. Só que assim não evoluo, não construo nada de participação existe. Numa comunidade onde estive, uma das coisas que fiz com brincadeira, eu conto muitas vezes isso, uma senhora estava a chegar a uma capela, a uma igreja já, e a senhora disse, seu padre, gosta do arranjo de flores? Eu, não, por acaso não gosto. Mas disse aquilo espontaneamente, nem sequer olhei para o arranjo das flores, não tinha essa preocupação, só queria ver a reação da pessoa. Ela disse, pronto, então, seu padre, eu vou tirar. Eu disse, calma. Vai tirar porquê? Porque o seu padre não gosta. Então, mas na paróquia só existe o padre. Então, calma, eu não tirei nenhum curso de floricultura. A senhora tem que me perguntar porque é que eu não gosto. Então, a senhora não pode simplesmente tirar o ramo de flores porque eu disse que não gosto. Então, ensinar as pessoas a pensar dá trabalho.
E depois, podemos chegar à conclusão que faz sentido tirar a ordem das flores, mas não pode ser porque eu não gosto. Se o padre diz não gosta, tem que explicar porque é que não gosta. Faz sentido, não faz sentido. E depois só o gosto vale a pena. Então a comunidade é de quem? É só do padre. Mas também não é só pelo senhor, que é essa a questão, ou da comissão da capela, ou não, que manda. Não, as comunidades exigem também a corresponsabilidade. Há coisas pequeninas e há coisas grandes. Não é fácil, é mais fácil haver um a mandar e os outros todos a obedecer, não é? Parece que era uma frase de outro tempo, que se soubesses o que custa mandar, preferias obedecer. Portanto, é uma frase muito bonita. Mas que eu espero que não se aplique na igreja. Nós todos precisamos da diferença, porque a diferença é que faz um corpo. Se tudo fosse mão, já dizia o São Paulo, se tudo fosse mão, não era corpo. Se tudo fosse cabeça, não era corpo. Se tudo fosse pé, não era corpo. Então, é dessa diferença que vive a comunidade cristã. Mas não é um acidente de percurso. Aqui é que eu gostava que assinalássemos. Não é um acidente de percurso, é uma opção fundamental. Assinalar a diferença como um contributo. Isto não significa que andemos à batatada uns com os outros. São coisas muito diferentes. A diferença em casa há o pai, a mãe, os filhos, uns mais velhos, os mais novos. É dessa a diferença que se espera a harmonia. Pronto. A comunidade é isso. É disso que se procura também. Então, isto também não significa que o padre não tenha a responsabilidade de coordenar os trabalhos. Claro que tem a responsabilidade, claro que sim. Mas isso não significa que não possa ouvir as diferenças. Então, cada membro, terceiro aspecto, dizia, cada membro tem funções diferentes. O corpo é composto de vários membros e essa diversidade, então, deve ser um contributo. Por isso, a harmonia exige também a responsabilidade de cada um. A mão tem que cumprir a missão de mão. Não pode querer fazer a missão de pé, a não ser que andemos numa fase de gatinhar. Então, o ouvido tem que fazer a missão do ouvido, não vai fazer a missão da boca. Então, isto significa que num grupo, se houver diversidade e até diversidade de competências e diversidade de pensamento, esse grupo fica mais enriquecido. Portanto, não vamos pôr todos os azuis no mesmo lado, nem todos os vermelhos no mesmo lado, nem todos os verdes no mesmo lado. Nem só pessoas de 100 anos para cima num grupo, nem só pessoas aqui só há pessoas dos 20 para baixo. Não. Como numa família, somos ricos quando temos pessoas de idades diferentes, experiências diferentes, de sensibilidades diferentes, desde que estejam todos, e aqui voltamos ao início, incorporados em Cristo. Ou seja, se nós todos partirmos deste ponto, desta referência, que é fundamento, ponto de partida e ponto de chegada, então as diferenças são uma riqueza e não uma ameaça. Há uma geração que vê as diferenças como uma ameaça e essa geração está aí. Porquê? Porque estão num tempo em que no Facebook, por exemplo, todos os que não são amigos, eles apagam. Todos os comentários que não são simpáticos, eles tiram do grupo. Portanto, esta geração vai ter muita dificuldade, não são melhores nem piores que os outros, mas vão ter dificuldade em lidar com a diferença. Outras gerações tiveram mais facilidade em lidar com a diferença. Façamos disso um crescimento. Então, hoje as gerações têm que ser também educadas e nós, os mais velhos, devemos ser uma ajuda. Para isso, devemos educar na diferença. A diferença não é uma ameaça, diria, a falta de educação é que é uma ameaça, a irresponsabilidade é que é uma ameaça, mas a diferença não é uma ameaça, é uma riqueza. Portanto, dessa riqueza vive um corpo e vive uma comunidade cristã. Por fim, somos um corpo em Cristo, então o quarto aspecto deste texto, destes 4 horizontes, a identidade do corpo não vem da mão, por exemplo. A identidade do corpo não vem de nos juntarmos todos. Estamos aqui todos, pronto, está a identidade assumida. Não, isto podia ser um clube futebolístico, podia ser uma reunião de um partido qualquer, podia ser de uma associação, de uma ONG, mas não, esta é uma reunião, um encontro diferente. Porquê? Quem dá a identidade à nossa missão não somos nós, é Cristo. Ele é o ponto da identidade, o princípio dessa identidade. E é Ele que nos constitui como corpo. Por isso voltamos ao início, Ele é o fundamento, Ele é o método e vai ser, depois vamos falar disso, o critério do discernimento, que é um aspecto muito importante que este Papa tem insistido muito. O Cristo, que nós já aqui falámos como fundamento e depois falámos como método, vamos depois falar de uma terceira dimensão como critério de discernimento. E por isso diz São Paulo, por exemplo, na 1 Coríntios 12 ainda, vós sois o corpo de Cristo. É muito interessante que alguns teólogos, nomeadamente protestantes, tenham falado do corpo de Cristo glorioso, isto é uma parte muito interessante como pensamento, tenham falado que o corpo glorioso de Cristo
permanece na história na comunidade cristã, reunida em Cristo ressuscitado, claro, à volta da Eucaristia e não só. Então significa que o corpo ressuscitado hoje tem uma visibilidade que para alguns é visto como a comunidade cristã. Pode ser comentado, pode ser criticado, isso eu já não me meto nisso. Mas estou a dizer que é um contributo para o pensamento. A ressurreição, o corpo glorioso de Cristo, para além daquele que é a experiência da aparição de Cristo aos apóstolos e àqueles primeiros irmãos, é depois a continuação da comunidade a partir do Pentecostes. Então, como é que a ressurreição se está a concretizar nas nossas comunidades? Como é que nós fazemos visibilizar, tornar visível essa ressurreição? Então, gostava de terminar com 5 consequências. Isto agora são mais opinativas, podem ser altamente criticáveis, isso é a vantagem, mas é o meu contributo também para esta reflexão. Depois nos temos centrado nesta frase que, de uma maneira muito simples, diz: formamos um só corpo em Cristo, e estamos em Romanos 5. Então agora pensei em 5 conclusões, 5, diria até consequências para a vida pastoral e para depois refletirmos como tema, como pergunta. A primeira coisa, é uma nota introdutória, é que se aprendi alguma coisa em pastoral quando estudava é que não há receitas. Quando se estuda, normalmente pensamos aprender umas coisas para depois chegar às paróquias e fazer. É o básico e é o erro que todos os jovens padres cometem. Normal, eu também cometi e todos podem cometer o mesmo e se calhar alguns nem cometer, melhor para eles. Mas há uma ideia de uma espécie de receita boa, de uma maneira de funcionar. Então, o meu professor pastoral fundamental, uma das coisas que ele insistia muito, não sei se até exageradamente, é que não há receitas, não há soluções a priori. Há uma comunidade concreta que tem contextos, tem dinamismos que nós temos que conhecer e a única coisa que podemos levar são critérios. São grandes critérios. E, portanto, é a partir dessa ideia que eu gostava de elencar então os 5. Primeira consequência para a vida pastoral, que é aquilo que já referimos: o fundamento e o método é Cristo. Ou seja, o fundamento e o método da nossa ação pastoral é Cristo. Neste sentido, ele revela o critério da tomada da decisão, por isso é o critério também do discernimento. Se perdermos esta referência, perdemos o conteúdo e por isso perdemos o peso e a densidade das nossas propostas e iniciativas. E isso faz com que, às vezes, se sinta uma espécie de insustentável leveza da pastoral, que é, com algumas propostas, nós não percebemos muito bem aonde é que se quer ir. Se é para ocupar as pessoas, se é terapia ocupacional, se é ONG, se é só um devocionismo desencarnado. O que é que queremos com isto? Aonde é que queremos chegar? Porque estamos a perder o Evangelho, estamos a perder a verdadeira razão daquilo que nós somos. O nosso critério não é outra coisa qualquer que senão Cristo. E há muita divergência em relação ao essencial. Há muita coisa vestida de essencial que é um desfoque absoluto daquilo que é o Evangelho. E Cristo passou o tempo dele a criticar quem? Os fariseus. Passava o tempo na sinagoga, mas não basta passar o tempo na sinagoga. Então isto é um aspecto que é determinante para todo o trabalho da pastoral. Quem perde este foco, perdeu tudo. O resto é paisagem, peço desculpa dizer assim. Então, o fundamento e o método é Cristo. E nisso não há cedências. Não pode haver cedências, na minha modesta opinião. Então, o meio de transmitir, obviamente, é importante. Nós estamos aqui hoje a transmitir, como dizem uma expressão que eu não gosto, meios telemáticos. Mas estamos, então, por Zoom ou por outra suporte qualquer, estamos a transmitir este conteúdo ou outro qualquer. Então, o meio é importante, obviamente. Estamos num tempo de redes sociais, é muito importante saber lidar com as redes sociais, não é? Mas o conteúdo não é menos importante. Portanto, agora há aqui um equilíbrio. Quais são os dois riscos? Não é ficar apenas a pensar nos meios. Vamos ter os melhores meios do mundo para transmitir. Mas depois, se não há conteúdo para transmitir, ficamos nos meios. Por outro lado, também não podemos ficar só nos conteúdos. Já acabou o tempo em que bastava fazer um grande conteúdo, uma grande reflexão, toda a gente, que texto tão bonito. Mas depois, se não ganha vida, se não chega à vida também, e se não chega sobretudo às pessoas, esse texto não tem a vida que precisa. Portanto, hoje temos que andar aqui a equilibrar esta tensão e estes riscos. A primeira, se fosse só os meios, se estivéssemos só preocupados com os meios tecnológicos,
eu diria que as propostas tornavam-se existencialmente insignificantes, e há muita proposta na igreja, desculpem a expressão, que é só para ocupar tempo. Há muita reunião na igreja que é só para perder tempo, confesso. E há muita coisa que acontece na igreja que mais valia nas nossas reuniões, o conteúdo de algumas das nossas reuniões, quer dizer mal dos outros, dos que não vêm, de outras coisas, mais valia não existir. Porque não só estávamos melhor em casa a não fazer nada, do que estar ali a criticar e a dizer coisas que não fazem sentido. Portanto, há muita inutilidade na nossa missão. E porquê? Porque às vezes perdemos a centralidade, que é Cristo, já dissemos isso. Então, algumas, se nós ficássemos só nos meios, ficávamos numa proposta essencialmente insignificante, e se ficássemos numa segunda versão, que era a mensagem era muito forte e muito intensa, mas depois, se não chega às pessoas, não é evangelho, porque só é boa nova se ela ganhar a vida, se ela encarnar. Então, a segunda consequência para a vida pastoral. Esta consequência, isto é matéria dada, porque esta consequência é já aquilo que a Diocese tem andado a insistir há muito tempo, que o Papa também já tem insistido, e portanto sobre isto vou falar muitíssimo pouco. O modo de concretizar este fundamento e o método que eu referi há pouco, a vida da pastoral, é em conjunto, uns com os outros e todos com Cristo, é nessa sintonia. E isto chama-se sinodalidade. Ou seja, o segundo ponto é o modo de concretizar a ação pastoral é sempre em sinodalidade. Não se pode hoje, como não se podia no passado, mas não se pode hoje pensar a ação pastoral individualmente. Se nós não fizermos em conjunto, uns com os outros, desde logo na nossa unidade pastoral, não é um testemunho cristão, ponto. Pode ser muito bonito, pode ser muito perfeito, mas não é um testemunho cristão. O cristianismo não vive de coisas bonitas, vive de algo profundo. E então, isso significa que na ação pastoral, o modo de concretizar, também não há dois modos de concretizar, é só um, sinodalidade. E recordo umas palavras que o Papa já disse, e que eu também já citei noutros contextos, no discurso das comemorações do 50º da instituição do Sínodo dos Bispos, foi o melhor contributo, talvez, em termos da sinodalidade do Vaticano II, foi a partir do Vaticano II, instituiu-se aquilo que é o Sínodo dos Bispos. E, portanto, de tanto em tanto tempo, 4 em 4 anos, que há ordinariamente um Sínodo dos Bispos, podendo haver extraordinariamente, como já aconteceu, outros sínodos. E estes sínodos têm sido a maior riqueza da reflexão da Igreja, eu diria, uma das melhores riquezas e uma das melhores consequências do Vaticano II. Então diz o Papa, na comemoração dos 50 anos, concretamente 17 de outubro de 2015, aquilo que o Senhor nos pede, de certo modo, está já tudo contido na palavra sínodo. Caminhar juntos, leigos, pastores, bispo de Roma. É um convite, é um conceito fácil de exprimir em palavras, mas não é fácil pô-lo em prática. Está tudo dito, não vou acrescentar nada. Portanto, o modo de concretizar a sinodalidade, o modo de concretizar a ação pastoral é a sinodalidade. É fácil dizer, é difícil concretizar. Terceira consequência para a vida pastoral. Eu aqui, para também ajudar a fixar, se calhar, eu chamaria os 3 As. Na sueca há 4 As, não é? Aqui só há 3 As. Então, o primeiro é acolhimento. Ou seja, quando nós queremos concretizar um processo pastoral, quando queremos concretizar uma ação pastoral, um dos aspectos que eu acho que deve ser primeiro é o acolhimento da realidade e ou das pessoas. Se estamos a refletir sobre um tema, temos de perceber qual é a realidade que está à nossa frente. Miúdos de 15 anos, é uma realidade, mas é diferente se é em Sor, se é no Alto Mondego, se é, não sei, na Coimbra Urbana, se é na Beira-Mar. Cada sítio tem especificidades. Se é em Portugal, se é em França, se é na Rússia, se é na China, se é em Angola. O país tem particularidades, a Diocese tem particularidades, a zona que habita tem particularidades. Portanto, se nós não colhemos a particularidade, hoje, a geração de hoje, dos 15 anos, não tem nada a ver com a minha geração, não tem nada a ver com a geração do Padre Jorge, por exemplo, não tem, que é só um ano mais velho que eu, estou a brincar. Então, cada geração tem uma marca, e se nós não acolhemos
essa realidade, o trabalho pastoral vai estar sempre em delay, isto é, nunca vai fazer muito sentido, porque os mais novos não se revêem. O acolhimento às vezes significa escutar. O acolhimento passa muito por escutar. Escutar. Nós vamos fazer uma proposta para miúdos, imaginem, 15 anos. Já alguma vez os ouvimos? Não. Eu chego lá com o meu esquema. Eu chego lá e digo, bom, para vocês, o que vocês gostam é isto. O que é importante para vocês é isso. Claro que não é só o que eles gostam, nem é só o que eles dizem que é importante, mas convém ouvir. Até porque às vezes há ideias que nós inesperadamente surgem e que são muito ricas e até muito profundas. Portanto, o primeiro A é de acolhimento. Acolhimento da realidade, das pessoas. Uma igreja de porta aberta, diz o Papa na Evangelii Gaudium, no 46, uma igreja de porta aberta. Aquilo que ele diz tantas vezes é a igreja em saída. Portanto, uma igreja em que a porta, como está aqui este salão, que nos exige uma porta aberta que nos permite entrar e sair. Mas, sobretudo, um acolhimento. Chegar a um sítio de porta fechada é diferente. Se o Covid nos ajuda, por um lado, é que temos que manter as portas abertas, as janelas abertas. Pronto. Segundo A, não basta acolher. O acolhimento é muito interessante, mas é só o início de uma história. Que muitas vezes está condicionado pela falta de acolhimento. Isto é, há pessoas que deixam de entrar na ação pastoral ou de se sentir envolvidas na comunidade porque simplesmente não se sentiram acolhidas. Então o segundo A é acompanhamento. O acompanhamento não é menos importante, antes pelo contrário. O acompanhamento das iniciativas e das pessoas. Muitas vezes nós lançamos uma iniciativa e nunca mais ninguém acompanha essa iniciativa. Não se acompanha, não se está lá. Lançamos as atividades, pronto, já está mais uma atividade a andar. E o padre, ou o parque, ou a comunidade, ou o grupo por exemplo, da animação pastoral, reúne-se e pronto, esta já está a andar, aquela já está a andar. Mas isto não é um carro que se põe a andar, é preciso depois ver se o gasóleo está lá, se não está, se é preciso abastecer, se não é, se é preciso mudar os pneus, se é preciso uma viagem longa, precisa de muita manutenção. Então é preciso acompanhar as iniciativas e as pessoas. Diz ainda a Evangelii Gaudium, número 169, diz o seguinte: a Igreja deverá iniciar os seus membros, sacerdotes, religiosos e leigos, nesta arte do acompanhamento. Não é uma questão só para o padre. É uma questão que todos nós nos devemos sentir, neste corpo que formamos em Cristo, devemos sentir esta força de podermos acompanhar. E por fim, o último A, então, é avaliação. Não podemos caminhar sem avaliar. Isto está a fazer sentido? Está a ajudar as pessoas? Está-nos a ajudar como comunidade? Não, isto fazia-se há 50 anos, continuamos a fazer. Porque sim, porque aqui sempre foi assim. Está bem. Também não vamos acabar por ter 50 anos. Às vezes as atividades há 50 anos são tão ou mais frutíferas que as começaram ano passado, não é por aí. Agora, a questão é a avaliação. As coisas fazem-se ou deixam-se fazer porque se faz um pensamento sobre isso. Está a correr bem, não está a correr bem, é tempo de começar outra. E nessa avaliação eu juntava a dimensão, claro, da programação, a avaliação, o confronto com aquilo que estava programado, mas também a celebração. Avaliar também é celebrar, porque há muita coisa que corre bem. E muitas vezes nós só assinalamos o que corre mal na comunidade. Tudo o que corre mal, lá estamos nós a dizer, isto não vai, os jovens nunca estão na igreja. Eu gosto muito da expressão que é, os jovens não estão na igreja. E eu penso sempre, então se a igreja tem catequese, tem o maior grupo em Portugal de pessoas ligadas a ela. Provavelmente não há nenhuma associação em Portugal que tenha todas as semanas, não sei quantos miúdos, adolescentes e crianças associadas às suas atividades, todos os fins de semana. Portanto, como é que podemos dizer que não há jovens na igreja? Não há na missa. Isso então é outra questão. Então, porquê é que não há na missa? Já temos que começar a pensar. E o que podemos celebrar não é dizer... Chegar lá, estão 3 ou 4 à frente e nós começamos, bem, esta paróquia está a acabar, não está cá ninguém. Não, pegamos naqueles 3 e dizemos, vamos celebrar com estes 3 e dou-vos já uma missão. Cada um de vós tem a missão de convidar o seu melhor amigo. Pronto. E se nós não pegarmos, não é ser inocentes, atenção, é ter a visão da realidade. Nós sabemos qual é a realidade, mas temos que celebrar, não passar o tempo só a dizer o que não temos. É mais importante também celebrar o que já temos. E isto não é uma questão numérica, não pensem que é por ter toda a gente na missa ou não ter ninguém que as coisas se fazem ou não se fazem. Claro que são importantes os números, mas não, Cristo não fez essas contas assim. Quarta consequência, 2 atitudes para a pastoral. Eu diria 2 atitudes essenciais.
o discernimento, que já aqui fomos falando, e a criatividade. O discernimento e a criatividade. Uma comunidade onde não haja discernimento e não haja criatividade é uma comunidade não de corpo, mas de cadáver. As comunidades de corpo, que têm vida, são as comunidades onde há discernimento e onde há criatividade. E isso é inspiração, é Espírito Santo. Então, estas atitudes significam o quê? Arriscar, é verdade. Não estar sempre comodamente instalado naquilo que é o nosso modelo, o nosso estar, aquela forma de ser ou de estar. É um permanente sair de si, do comodismo, da rotina e da repetição. O Papa diz no número 49 da Evangelii Gaudium o seguinte, eu sei que esta frase, muita gente não gostou desta frase. Há muita gente que se pudesse arriscar, aliás, há muita gente que se pudesse arriscar o Papa, já o tinha arriscado. Mas aqueles que ainda o toleram, tinham arrancado muita página, mas muita página da Evangelii Gaudium. E esta era um deles. O Papa diz o seguinte, no 49, prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído para as estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento, pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Isto dava outro tema, mais interessante do que este. Ora bem, então, estou a brincar. Então, esta é a questão de arriscar, de sairmos, de fazer com que Cristo Jesus não ficou sentado. Acho que às vezes nós andamos um bocadinho a leste disto tudo. Há aí umas propostas na igreja que já não há paciência, mas o que acontece é que também há que ter caridade cristã e, portanto, nós vamos aceitar. Mas como é que nós imaginamos o Evangelho? Cristo não estava sentado numa cadeira à espera que as pessoas fossem ter com ele. Olha, preciso de 12 apóstolos. Primeiro dia não apareceu ninguém. Segundo dia não apareceu ninguém. E diz a Deus, como é que tu queres que eu faça uma comunidade cristã? Eles não aparecem. Não, Jesus não fez isso. Jesus saiu e foi ao encontro da vida das pessoas. Mas falta-nos voltar aí. Então, precisamos de discernir. Não basta só criatividade, ideias. Não é só ter ideias. Isto não é um local de ideias criativas. Isto não é um IPM. Nem é das startups. Então, o que nós queremos é ter critérios depois para tomar algumas das decisões. E na exortação apostólica Gaudete et Exsultate, que é sobre o chamamento à santidade no mundo atual, diz o Papa no número 167. Hoje em dia tornou-se particularmente necessário a capacidade de discernimento, porque a vida atual oferece enormes possibilidades de ação e distração. Muito interessante. Sendo-nos apresentado pelo mundo como se fossem todas válidas e boas. Portanto, é preciso discernir as propostas boas, mesmo dentro da igreja. Se eu fosse em muitas comunidades, eu faria opções de esta atividade eu não vou, não faz sentido, não é cristã. Há atividades, custa dizer, mas há atividades dentro do cristianismo, dentro da ação pastoral da igreja, que de cristão, não sei. Então, também há muitas boas, como é dizer isso. Há muitas atividades que de facto valem a pena, do qual devemos gastar energias e aos quais devemos motivar e convocar as pessoas. Sem a sapiência do discernimento, podemos facilmente transformar-nos em marionetes à mercê das tendências da ocasião. E a igreja não está fora desta tentação. Mas o que é o discernimento? Então, o Papa ajuda-nos a responder dizendo no número 170 o seguinte, da mesma exortação. Embora inclua a razão e a prudência, supera-as, porque trata-se de antever o mistério daquele projeto único e irrepetível que Deus tem para cada um de nós e que se realiza no meio dos mais variados contextos e limites. Portanto, a questão não se coloca também só em termos pessoais, o discernimento não é só o pessoal, mas também é o discernimento da comunidade. E no número anterior diz, o discernimento não é necessário apenas em momentos extraordinários, quando temos que resolver grandes problemas ou quando se deve tomar uma decisão crucial. Mas é um instrumento de luta, gosto muito desta expressão, é um instrumento de luta para seguir melhor o Senhor. O discernimento é um instrumento de luta, porque isto, decidir a partir dos critérios de Cristo, dá muito mais trabalho. A partir dos meus era muito mais fácil. É-nos sempre útil para sermos capazes de reconhecer os tempos de Deus e a sua graça, para não desperdiçarmos as inspirações do Senhor, para não ignorarmos o seu convite a crescer. E neste crescer, então, saltamos para a Evangelii Gaudium, novamente, no número 33, o Papa diz o seguinte, convido todos a serem ousados e criativos. Convido todos a serem ousados e criativos.
nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas e o estilo e os métodos de evangelizadores das respectivas comunidades. O que o Papa nos pede é criatividade. E depois, ainda antes, mas faz sentido apresentar depois, no número 11 da Evangelii Gaudium, diz: sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos e outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual. Última consequência, e o meu tempo está a terminar e eu quero terminar dentro do tempo. Última consequência, nós estamos aqui todos para quê? Então, a última consequência é, deste texto que escolhemos, a quinta consequência é o objetivo final. O nosso objetivo final é o céu, dito assim, e a eternidade. Aquilo que alguns na teologia chamam de dimensão escatológica, que é o nome mais pomposo, mas para nós o que interessa no final é se nós estamos a caminhar para o Senhor individualmente, pessoalmente, melhor até do que individualmente, e, sobretudo, em comunidade. Então, tudo aquilo que nós fazemos tem que ter um horizonte escatológico. Deem-lhe a volta que derem, pintem das coisas que quiserem. Se não tiver um objetivo que seja a eternidade, que já é experimentada aqui na Terra, obviamente, a Eucaristia é um dos lugares mais profundos da eternidade, na minha opinião, e por isso, aqui, experimentada entre nós, obviamente, então, que é o encontro pleno com o Senhor, então, de facto, se não tiver esta dimensão escatológica, as nossas propostas são insuficientes. Então, diz o Papa, no número 27 da Evangelii Gaudium, a reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender neste sentido: fazer com que todas elas se tornem mais missionárias, para que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja mais comunicativa e aberta, que coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída e assim favorecer a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. O percurso, o objetivo não é fazer coisas, nem é desenhar planos. Eu até confesso que às vezes tenho alguma dificuldade com tanto plano. É um plano para uma coisa, um plano para outra. A certa altura aquilo é tanto plano que nós ficamos espalhados e partidos no plano. Quando nós tiramos a carta de condução, alguns já não se lembram, nós olhamos, agora já nem é assim, mas olhamos para baixo, olhamos para os nossos pés, são 2, e vemos 3 pedais. E começamos, como é que isto vai andar? Então eu começo a pensar, se eu só tenho 2 pés, como é que eu vou gerir 3 pedais? Depois, passados uns anos, já nem nos lembramos que é preciso mexer os pés, porque aquilo já é automático, já vamos a atender o telefone, olhar para um lado, olhar para o outro, o braço fora, o outro braço não sei aonde. Portanto, depois já há aqueles que já só têm um pedal. Pronto. Mas isso, os que ainda têm 2 pedais percebem a diferença. Então, às vezes, esta história dos planos tem esta dificuldade. Ainda estão ali naquela fase da aprendizagem. Estamos todos a aprender. Então, o objetivo não é fazer coisas ou fazer planos, é sentir-se cada vez mais em comunhão com Deus, é procurar viver cada vez mais à maneira de Cristo, é colocar-se cada um e toda a comunidade a caminho do ser, de perceber cada um e cada comunidade peregrinos da eternidade. O nosso objetivo existencial das nossas comunidades, o tempo que nos é dado de estar aqui na Terra, é a oportunidade e o privilégio de sermos peregrinos do eterno. Desculpem, o resto é paisagem. São intrigas, são chatices, andamos uns contra os outros, a dizer mal uns dos outros, o coro a dizer mal do padre, o padre do coro, os catequistas não sei quem. A sério que é isto que nos move? Se olharmos para o nosso umbigo, tudo é um grande problema. Mas se olharmos um dia à noite, virmos um céu estrelado e começarmos a contemplar, ou virmos a lua ou o sol, nós percebemos que o nosso umbigo ao pé daquilo não é nada. E às vezes os nossos planos pastorais têm o tamanho do umbigo. E quando se tem o tamanho do umbigo, é tudo um problema. Não há dinheiro, não há tempo, não há espaço, o padre não ajuda, a comunidade não serve, os miúdos não estão, tudo é um problema. Então, se calhar, um bocadinho mais espaço. Então, no fim da história, o que todos sabemos é, na linguagem de São João, o que nós desejamos é que na primeira de São João, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte, e é esse o nosso horizonte final, é que quando Ele, Deus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Que a nossa vida e os nossos projetos sejam sempre o sinal de que somos todos peregrinos do Eterno.